Bom, vamos lá. Na aula anterior, a gente encontrou o conteúdo duplicado aqui dentro do SEO Spider, né? Encontrou a tag title, a meta description, o H1 e teve uma referência do conteúdo em texto que é duplicado, tá? Eu fiz uma hierarquia aqui para que a gente entenda direitinho cada um desses elementos. Caso você tenha dificuldade em encontrar esses elementos aqui no SEO Spider, volta na aula anterior, que na aula anterior que eu expliquei como encontra. Nessa aula de agora, a gente vai tratar de como resolve esse problema, entender cada um dos cenários e pensar no plano de ação, tá bem? Bom, vamos lá. Tô aqui na página inicial do SEO Spider e a gente vai atuar aqui nas tag titles duplicadas. Caso você tenha perdido a aula 2, eu passei uma introdução sobre conteúdo duplicado, eu passei uma introdução bem aprofundada sobre parâmetros de URL e tag canonical. Nessa aula aqui, a gente vai de fato botar em prática aquilo que a gente aprendeu na aula 2. Então volta lá, caso tenha qualquer dúvida, caso não tenha conhecimento sobre a tag canonical, sobre o que é parâmetro de URL. E depois que assistir, volta. Sempre recomendo que assista em sequência, mas caso queira pular direto para essa aula, pode pular, tá? Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma situação em específico de tag title duplicado, que é essa daqui. Não, vou pegar uma palavra mais fácil de pronunciar. Aqui, ó. Base 64 decoder. A gente tem aqui um monte. Até aqui, ó. Aqui é encoder, aqui é decoder. Então, a gente tem essas URLs aqui duplicadas. Eu vou copiar elas. Eu vou colar aqui na nossa colinha. Vou até puxar a colinha aqui pro meio para ficar mais claro. Pronto, ficou meio bagunçado, mas aqui no centro da tela a gente tem nossa colinha. E eu vou colar aqui as URLs que a gente copiou lá do SEO Spider. Para facilitar nossa visualização, a gente já sabe que o domínio é o mesmo, então eu vou apagar o início do domínio, tá bem? Aqui, ó, marcostadeu.com.br, vou tirar fora, porque a gente já sabe do que se trata, então não precisa. Prontinho, aqui a gente pegou essas URLs aqui, da linha 7 até a linha 12, e listamos aqui. Vamos entender por que essas páginas são duplicadas, tá? Existem situações em que de fato a gente copia o texto, coloca de uma página na outra, pega title e coloca de uma página na outra, mas existem aquelas situações de que é uma única página, tá? São simplesmente versões da mesma página que quando a gente não atribui a tag canonical, a gente está informando para o Google que é conteúdo duplicado. Então, vamos entender se aplicar essa situação aqui. A gente tem uma página que eu vou chamar ela de principal, que é ferramentas barra base 64 underline decoder. A gente tem essa página aqui. Se a gente verificar com a de baixo, ela é semelhante. A diferença que tem é esse PTBR, né? PTBR. Aqui já tem uma situação um pouco diferente. Eu vou copiar aqui. Ela não tem o PTBR, mas tem esse parâmetro aqui no final. Beleza. Já que nesse outro exemplo, ela tem o PTBR e o parâmetro no final, tá? E no último exemplo, a gente tem o PTBR e o parâmetro no final também, só que com alguma variação aqui no parâmetro. Com isso, a gente vê o seguinte. Essa sendo a principal, essa daqui deve atribuir a tag canonical para essa daqui. Essa daqui, mesmo tendo PTBR, aqui no caso do PTBR a gente passa por um certo conflito de desenvolvimento, tá? Por que eu digo isso? Porque o meu site é em português. Não tem para que eu informar o idioma do meu site, criar versões de URL para idiomas, uma vez que eu não pretendo ter meu site em inglês. Então, nesse caso aqui, essa estrutura de idiomas, ela acaba sendo um problema técnico. Porque eu não vou fazer uso disso de maneira alguma, entendeu? Eu posso criar uma recomendação para o desenvolvedor, inclusive. Ó, mata a versão /PTBR, mata... Tudo que é versão PTBR, eu vou falar para o desenvolvedor matar. Porque não tem necessidade da existência dele. Perfeito? E uma vez que eu passei a recomendação para o desenvolvedor que não deve existir variações de URLs, eu também informo ao desenvolvedor que essa variação aqui, ó,
esse parâmetro de URL também não deve existir. E uma vez que ele não existe, só vai restar a URL válida. Ou seja, na nossa auditoria, encontramos conteúdos duplicados, né, várias páginas com o mesmo conteúdo, e a solução então não foi editar o conteúdo da página, e sim fazer uma correção técnica, que é a remoção da regra de URLs por idioma. Ou seja, remove ali aquele monte de variação, faz redirecionamento 301 para a versão principal e o problema está resolvido. Ah, óbvio, é muito importante. Não basta só remover as variações de URL. A gente também precisaria atribuir a tag canonical para isso daqui. Porque mesmo que não exista parâmetro, mesmo que não exista variação de idioma, existe o seguinte: tem esse site, tem esse mesmo site, tem esse, tudo que eu expliquei nas aulas anteriores, tá? A mesma URL, mesmo que não seja por parâmetros, ela tem variações. E uma vez que um link interno é mal feito, um backlink vem para uma versão diferente da principal, a gente está direcionando o Google em caminhos diferentes. A tag canonical vai levar todas as variações para a principal, entendeu? Então a implementação correta é: atribui a tag canonical para a versão principal e remove as variações de URL. Nesse caso aqui, tá? Se no caso você está atuando no e-commerce que tem multidiomas, tem parâmetros que precisam de existir, então a recomendação não vai ser remover o parâmetro. A recomendação vai ser atribuir a tag canonical para o endereço correto. Bom, aí como é que eu sei se a tag canonical está atribuída corretamente? Como é que eu sei se tem tag canonical no meu site aqui dentro do SEO Spider? Seguinte, bem simples na verdade. Eu vou voltar aqui no topo, na URL que a gente verificou, tá? Nessa daqui. E aqui embaixo, no painel do SEO Spider, a gente tem um monte de informação sobre cada URL. Por exemplo, aqui em cima a gente tem um monte de aba para o site como um todo. Aqui embaixo a gente tem um monte de aba para a URL selecionada. Então, por exemplo, selecionei essa daqui. Eu quero saber se ela tem tag canonical. Navegando aqui nos elementos da página, eu posso caçar por canonical, eu posso dar um canonical aqui na busca também. Tá vazio. Ou seja, essa página aqui, ela precisa que seja atribuída uma tag canonical a ela. O desenvolvedor tem que inserir ela, tá? Eu vou pegar aqui uma URL diferente, vou filtrar aqui por todas, vou ver aqui em home, ou seja, minha página inicial. Canonical. Aqui, ó. Minha página inicial, ou seja, minha home, que não é conteúdo duplicado, ela não tem duplicidade, não existe nenhuma outra página com esse título, ela também está sem a tag canonical, ela precisa que tenha, entendeu? Já entrando aqui no meu blog, que é o /docs, deixa eu filtrar aqui. Agora sim, a gente tem um monte de página. Vou pegar essa daqui, por exemplo, que tem, aqui, ó, já está com filtro, vou tirar o filtro, ó. Ela tem a tag canonical, tá aqui, ó. Se a gente filtrar aqui por canonical, tá aqui, tá vendo? Então, essa página aqui, mesmo que ela tenha parâmetros, mesmo que ela tenha variações de URLs, o Google não vai ter dificuldade em saber qual é a versão principal, porque a tag está atribuída aqui corretamente. Então, gente, nessa aula aqui, a gente conseguiu identificar que o meu site aparenta ser gigantesco, tem 1991 páginas com a tag title duplicada, mas na verdade, ao solucionar o problema, ou seja, a atuar ali tanto nas variações de idioma, quanto na implementação de tag canonical e correção dos parâmetros de URL, de 1991 páginas, a gente reduziu para 497, sem duplicidade, tá bem? E com isso a gente resolveu um problemão, tá? A gente também viu que no caso da minha home, que poderia se replicar a muitas outras situações, mesmo não tendo duplicidade de parâmetros, a gente tem a ausência da tag canonical. Então o Google teria dificuldade ali em identificar qual é a versão principal dessa página, até porque tanto backlinks quanto links internos pode acabar direcionando para uma versão diferente dessa mesma URL. Então é importante que exista a tag canonical. E a gente também viu no exemplo do meu blog
a implementação correta da tag canonical, né? Por exemplo, eu pego aqui um post e a gente tem aqui no filtro, eu filtrei por canonical para encontrar com mais facilidade. Encontrei ele aqui, mas caso eu não filtrasse, era só navegar aqui nos elementos que a gente encontraria a tag canonical, tá bem? E com isso, a gente conseguiu destrinchar ali no assunto conteúdo duplicado, através do SEO Spider, de encontrar os elementos, entender a hierarquia, passar ali por alguns planos de ação até que de certo modo avançados, tá? Essa explicação que eu dei sobre parâmetros e canônicos é algo mais avançado. Então, caso tenha ficado qualquer dúvida, pode perguntar algum elemento de passado nas aulas anteriores que ficou com dúvida, joga aqui nos comentários que eu posso voltar nesse tema e explicar de maneira pontual. Então até a próxima, valeu, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí que vai me ajudar bastante. E é isso, até a próxima, gente, falou!